Graça e paz, boa noite a todos, tudo bem? Espero que todos estejam bem, que todos tenham um domingo assim abençoado por Deus. Nesse momento nós vamos estar orando, pedindo ao Senhor que esteja conosco nesse momento de culto, de celebração, aonde estamos comemorando a ressurreição de Cristo. Então convido você nessa hora a estar fechando os teus olhos. Vamos estar falando com o Senhor, porque nós sabemos que o nosso Deus é aquele que a todo tempo Ele tem cuidado de nós. Feche os teus olhos. Querido Deus, eterno Pai, essa noite nós te louvamos, Senhor. Te louvamos por essa oportunidade de estarmos, Senhor amado, diante da Tua presença, celebrando, Senhor, a ressurreição do Teu Filho amado, Jesus Cristo. Agora eu te peço uma cobertura espiritual para as nossas vidas, para a nossa casa, que o fluir do Teu Espírito Santo venha invadir, Senhor, a nossa casa e o nosso ser. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Convido a você, nesse momento, a estar abrindo aí a palavra do Senhor no Evangelho de Lucas, no capítulo 24. Nós vamos estar lendo do versículo 1 ao versículo 6, que fala sobre a ressurreição de Cristo. Diz assim: no primeiro dia da semana, de manhã bem cedo, as mulheres levaram ao sepulcro as especiarias aromáticas que haviam preparado. Encontraram removida a pedra do sepulcro, mas quando entraram, não encontraram o corpo do Senhor Jesus. Ficaram perplexas, sem saber o que fazer. De repente, 2 homens com roupas que brilhavam como a luz do sol colocaram-se ao lado delas. Amedrontadas, as mulheres baixaram o rosto para o chão e os homens lhe disseram: por que vocês estão procurando entre os mortos aquele que vive? Ele não está aqui, ressuscitou. Lembre-se do que ele lhe disse quando ainda estava com vocês na Galileia. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Por que vocês procuram entre os mortos aquele que vive, que reina para todo sempre. Amém? No domingo de Páscoa, nós celebramos a ressurreição de Jesus Cristo. O mundo não compreende. Isso é lamentável, porque a ressurreição resolve os 3 maiores problemas da humanidade. O primeiro é a morte espiritual. O segundo, a morte física. E a vida sem esperança. Porque quando nós falamos de Jesus, nós estamos falando de vida e vida em abundância. Estamos falando que Ele foi aquele que pelas suas pisaduras nós fomos sarados. E muito assim interessante que quando nós falamos dessa pessoa de Jesus, nós falamos de uma grandeza, de um amor incomparável, de um amor incondicional pela sua e pela minha vida. Alguns dias antes dos acontecimentos de Jesus ser levado na cruz do Calvário por amor a tu e a minha vida, ele vai até uma cidade. E chegando naquela cidade, aquele povo se reúne para recebê-lo e fizeram aquele caminho para que ele passasse, e aquele povo gritava: glória a Deus, hosana, Deus nas alturas. E ali aquele povo se maravilhando, exaltando e bendizendo o nome de Jesus Cristo. E passou-se alguns dias
Jesus, já sabendo do que lhe esperava, do que lhe aguardava, se sentiu muito angustiado, muito triste. E diz que Jesus ele sobe ao monte para orar, para falar com seu pai. E naquele momento que ele sobe ao monte para falar com seu pai, com seu coração entristecido, até mesmo angustiado, ele começa ali a colocar para Deus a sua dor, a sua tristeza. Mas uma coisa nos chama muita atenção, que mesmo diante de tudo que ele sabia que ele ainda iria enfrentar, o sofrimento que ele iria passar, mas ele fala para o seu pai: Pai, seja feita a tua vontade. Ou seja, se possível for, aparta-te de mim esse cálice, mas todavia seja feita a tua vontade. E isso nos chama a atenção, nos desperta como igreja do Senhor, como filhos de Deus, a obediência deste homem, Jesus de Nazaré. Mesmo sabendo que lhe aguardava o que estava por vir, o sofrimento, a dificuldade, mas ainda assim, esse homem decide obedecer ao seu pai. Quantas vezes, né? Eu e você, por poucas coisas, quando começamos a enfrentar alguns problemas, algumas dificuldades, até mesmo sofrimentos, nós não obedecemos o Senhor. Nós não queremos que seja feita a vontade do Senhor, porque a vontade dele nunca é a nossa. E começamos a passar à frente de Deus, começamos a tomar atitudes que não glorificam o nome dele, mas o Filho de Deus, ele agiu totalmente diferente. E fica um exemplo para nossas vidas, um exemplo de obediência. Aconteça o que acontecer, viva o que viver, mas seja um filho obediente ao seu Pai. Jesus, nós vamos ver que nós celebramos a Páscoa devido à obediência desse homem, Jesus de Nazaré. E diz que depois que ele sai, começa a se cumprir o propósito na vida dele, e diz que ele é levado à cruz. Quem era levado à morte de cruz nessa época era considerado, como a pior morte, a morte de cruz. Era uma morte de maldição, era uma morte de humilhação, era uma morte que a todo tempo as pessoas temiam passar por ela. Mas diz que Jesus ele foi levado à cruz do Calvário para que eu e você fôssemos salvos. E quando ele é colocado sobre aquela cruz, aquelas mesmas pessoas que uns dias atrás haviam declarado: Hosana, 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 glória a Deus nas alturas, eram as mesmas pessoas que estavam ali diante da cruz a qual ele estava, declarando: crucifica-o, crucifica-o, crucifica-o. Ou seja, um dia estavam adorando a Jesus e por outros dias já estavam levando ele à morte. E isso muitas vezes não é diferente na minha e na tua vida. Um dia nós estamos vivendo um dia de adoração a Deus e o outro dia, por um motivo ou outro, nós estamos levando ele novamente à cruz do Calvário, uma morte de humilhação, uma morte de vexame. Através dos nossos pecados, nós temos levado ele a todo tempo na cruz. Mas nessa noite eu quero te convidar a tomar uma posição mediante a Deus
Deixar que o propósito dele venha se cumprir na tua vida. Hoje é um dia ao qual eu e você estamos tendo mais uma oportunidade de nos arrependermos dos nossos pecados e nos achegarmos a Deus. E diz que aquele povo gritava e havia outros homens ali com Jesus também, e aqueles homens eram ladrões. E foi dada uma opção para o povo escolher a quem crucificar. E o povo gritava: solta Barrabás, crucifica o Jesus. Aquele povo que declarou hosana nas alturas. E diz, uma parte científica, que Jesus, ele teve um nível de estresse muito, mas muito alto. Quando ele estava ali naquele sofrimento, todo mundo gritando, crucifica-o, ele sendo escarnecido, porque muitos declaravam: tu não é o rei dos judeus, tu não és aquele que operava milagres, não é aquele que salva, então salva-te a ti mesmo nessa hora. E Jesus ali a todo tempo em espírito e falando: Pai, perdoa o que eles dizem, porque eles não sabem o que falam. E todo aquele sofrimento ele passando ali, sabe para quê? Sabe qual era o propósito de Jesus ali na cruz? O seu suor misturado com sangue, porque o nível de estresse dele era tão grande que diz cientificamente que se rompe umas veias e acontece esse processo do sangue misturar com o suor por causa da tensão que é muito grande. Só por um motivo. Tudo isso que ele passou na cruz. Por amor à tua vida. Por amor à minha vida. Para que eu e você fôssemos salvos. Fôssemos libertos. Para que eu e você tivéssemos vida e vida em abundância. Meu irmão, quando o diabo ele pensou que havia ganhado, que ele havia triunfado, quando aquele povo todo ali crucificam, que Jesus entrega o seu espírito para o seu Pai, mas ele sente só. Até então ele ainda não havia se sentido sozinho, desamparado, mas chega um momento que ele fala para o seu Pai: Deus meu, por que me desamparaste? Sabe por que ele se sente só, meu irmão, minha irmã, nesse momento ali na cruz? Porque foi o momento que todo o pecado da humanidade foi lançado na cruz do Calvário sobre aquela vida. Um homem que não tinha pecado, um homem justo, um homem fiel, um homem temente ao seu Pai. Mas eu quero te dizer que quando ele se sente só, ele se sente ali abandonado naquela cruz, foi porque o meu e o teu pecado foi lançado sobre ele. Deus não habita no pecado. Então, quando o nosso pecado, o pecado da humanidade é lançado sobre Jesus na cruz do Calvário, é quando Deus se afasta e ele se sente só. E duro é estar fora da presença do Senhor. Duro é não poder sentir a sua presença, a sua doce presença. Então nessa hora eu quero te dizer em nome de Jesus, sinta a presença do Senhor aí na tua vida, no teu coração. Esse vazio aí que você está sentindo dentro do teu coração, que nada consegue preencher. Você pode beber, você pode fumar, você pode usar até mesmo drogas, você pode se prostituir, mas logo, logo, esse vazio, ele volta. Sabe por quê? Esse vazio, meu filho, minha filha, só quem pode preencher é Deus.
Esse espaço aí não pertence a ninguém a não ser Deus. E hoje Ele quer entrar, Ele quer fazer morada no teu coração, na tua vida. Ele quer ser o teu Deus, o dono da tua vida, o dono da tua casa, da tua família, dos teus problemas. Deixa Ele entrar. Ele diz: eis que estou à porta e bato. Se abrir, eu entrarei e cearei contigo. Lembre-se, Jesus, quando ele se sente ali desamparado pelo seu Pai, por Deus, era pelo pecado da humanidade. Não deixe que o pecado venha te afastar da presença de Deus. Como eu falei, Satanás ele pensou que havia perdido. Mas diz a palavra que quando, Jesus entrega o seu espírito para Deus e morre, passaram-se alguns dias e as mulheres foram até o sepulcro procurar o seu corpo. E chegando naquele sepulcro, elas viram que a pedra havia sido retirada, imaginaram até mesmo que roubaram o corpo de Jesus. Mas diz que quando elas, temerosas, apavoradas, começam a se preparar para sair daquele lugar, muito assustada, porque não encontraram o corpo de Jesus, diz que surgem 2 homens. E aqueles homens ali, eles brilhavam como a luz do sol. E aqueles homens perguntam para aquelas mulheres: o que fazem aqui? Porque procuram entre os mortos aquele que vive. Ele não está aqui. Ele ressuscitou. Aleluias. Louvado seja o nome do Senhor. Ele ressuscitou, meu irmão. Minha irmã, ele ressuscitou, ele vive, ele reina para todo sempre. Os planos de Satanás, mais uma vez, foram frustrados. Sabe por quê? Ele ressuscitou. E se ele ressuscitou, foi para que eu e vocês tivéssemos vida e vida em abundância. Eu não sei como está a tua vida hoje. Mas de uma coisa eu tenho certeza. Hoje é o dia que ele te convida para ressuscitar os teus sonhos. Ressuscitar a tua vida espiritual que estava morta. Ele te diz hoje: levanta-te, põe de pé, porque eu estou falando contigo. Até quando você vai permanecer morto espiritualmente? Eu quero te fazer o novo. Eu quero te renovar. Eu quero ressuscitar os teus sonhos, o teu ministério. Então se levante agora, em nome de Jesus, e tome posse da tua vitória. Ele está aí na tua casa agora, no teu lar. Ele está batendo no teu coração. Deixa ele entrar para que você possa sentar e ceiar juntamente com ele. Deixa ele entrar. Ele diz: mulher, por que te abates? Não tenha medo. O que eu tenho para ti é bem maior. Então, minha irmã, abre o teu coração. Independente de todo o sofrimento que você já passou, você pode até mesmo estar falando aí agora no teu coração: mas eu já sofri tanto na igreja, já fui tão decepcionada, já fui tão humilhada. E você não se lembra de todo o sofrimento de Jesus pela tua e pela minha vida? Você se esqueceu que ele passou nessa cruz para que hoje eu e você estivéssemos aqui ouvindo a sua voz? Então ele fala: pega a tua cama e anda.
Isso aí não é uma enfermidade física, é uma enfermidade espiritual. Você estava morta espiritualmente. Hoje eu te ressuscito. Levanta, minha irmã. Levanta a tua cabeça. Volta para casa. Da onde você nunca deveria ter saído, que é a casa do teu pai. Que é onde você tem a esperança, a fé, a confiança de que tudo vai ficar bem. Esquece o irmão, a irmã que te humilhou. Mas volte para a casa do teu Deus. Ele te espera. Amém? Que nessa noite você possa meditar nessa palavra com a certeza de que Deus, Ele é contigo. Amém? Que Deus nos abençoe. Nesse momento, nós vamos estar participando da ceia do Senhor. Quando você pega aí o seu suco de uva, o seu pão, vou convidar você para estar abrindo no livro de 1 Coríntios, capítulo 11. Nós vamos estar consagrando agora os elementos da ceia. Já preparou tudo? Então, vamos estar lendo aí, nesse momento, a partir do versos 23, 1 Coríntios 11, versos 23. Diz assim: Pois eu recebi do Senhor o que também lhe entreguei, que o Senhor, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: Isto é o meu corpo que é dado em favor de vocês. Façam isto em memória de mim. Da mesma forma, depois da ceia, ele tomou o cálice e disse: Este é o cálice da nova aliança, no meu sangue. Façam isso sempre que o beberem em memória de mim, porque sempre que comerem deste pão e beberem deste cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que ele venha. Amém? A mesa, meu irmão, minha irmã, está preparada. O Senhor ressurreto, Ele vive. E eu convido a você nesse momento a pegar aí o seu pão. Pega o seu pão. Faça parte dele agora em nome de Jesus. Esse pão, ele representa o corpo de Cristo. Pega o seu cálice com o seu suco. Esse suco, ele representa o sangue de Cristo, a nova aliança. A palavra do Senhor diz que aquele que não come do meu corpo, aquele que não bebe do meu sangue, esse não faz parte comigo. Mas nessa noite você começou a fazer parte com ele. Então, em nome de Jesus, beba do suco. Louvado seja o nome do Senhor. Glórias a Deus. Bendito seja o teu nome, Senhor. Oh Deus, nós te louvamos, Senhor. Te louvamos pelo privilégio, pela oportunidade de estarmos, Senhor amado, sentados nessa mesa, celebrando dessa ceia. Muito obrigada, Senhor, pelos teus cuidados, pela tua misericórdia. Que essa ceia, Senhor, seja a ceia da ressurreição.
aonde aquele, Senhor amado, que estava morto espiritualmente, esse, Senhor amado, possa se levantar, possa, Senhor amado, ressuscitar, em nome de Jesus. Aquele, Senhor amado, que estava também a todo tempo enfermo da sua alma. Pai, que nessa hora, meu Deus, venha ser curado em nome de Jesus. Aquele que estava enfermo fisicamente, tu diz em tua palavra, Senhor, que tu és aquele que sara todas as nossas enfermidades. Tu sabes aqueles que nessa hora se encontram enfermos, seja na alma, no corpo, no espírito. Deus, que através dessa oração, tu venha tomar agora, Senhor, de uma maneira sobrenatural. Deus, ministrando a cura. Em nome de Jesus. Deixa Deus te tocar. Faz a terra se alegrar. Ele é a própria luz. Oh, Ele é a E luz. as trevas vão fugir. Creia nisso. Tremer com sua voz. Tremer com sua Aleluia. voz. Quão Ele é grande, meu grande é irmão. o meu Deus. Ele é grande para curar a tua alma. Ele é grande para curar o teu físico. Existem doenças que o homem não pode curar, mas Deus pode. Ele é grande. Que Deus te abençoe, meu irmão. Meu irmão. Tenha uma noite de paz, uma noite de bênção na presença do Senhor. Pega agora aí a tua oferta, o teu quilo. Apresenta para o Senhor. Consagre ao Senhor. Deus, nesse momento, teus filhos, as tuas filhas estão apresentando diante da tua presença as suas ofertas, os seus dízimos, o seu quilo. Deus, que o celeiro do teu povo, Senhor, venha transbordar abundantemente, que aonde, Senhor, havia uma porta fechada, que o Senhor venha abrir. Tu sabes, Senhor amado, que o teu povo tem vivido dias de crise. Mas eu creio, Senhor, que aqueles que são fiéis a Ti, até mesmo na crise, eles vivem em abundância, porque Tu és fiel, Senhor. E eu creio que Tu também, Senhor, será aquele Deus fiel de providenciar todos os dias que for necessário. Tu abençoa, Senhor, a vida financeira do Teu povo. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Quero estar lembrando a você que terça-feira, nosso culto online, às 19h30. Quinta-feira, nosso estudo bíblico, também online. Domingo, 9 horas da manhã, nossa escola dominical. Viemos ali trazendo uma série a respeito da Páscoa, sua origem. Você pode ir lá no nosso canal, lá na página da nossa Igreja Metodista, do Jardim Redentor, pastora Janete Magalhães da Silva, que ali você vai ter um conhecimento da verdadeira Páscoa, da sua origem, quando iniciou. E lembrando, né, você que já separou o seu quilo, a sua oferta, o seu dízimo, amanhã eu estarei na igreja a partir das 9 horas, todos os dias da semana, porque nós estamos em obra lá. Então tenho ficado lá das 9 horas da manhã às 17 horas da tarde. Amém?
Te agradeço por você deixar eu entrar na tua casa, a tua família. Então que Deus possa estar te abençoando a tua família. Jovem, deixa eu te falar uma coisa. Jesus te ama. E Ele tem pressa, tá? Corre para a casa dele. Tá bom? Você sabe que Deus está falando contigo. Deus te abençoe. Recebamos a bênção em nome de Jesus. Amém? Que o amor de Deus, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja sobre nossas vidas, sobre nossa casa, sobre nossa família, sobre nossos projetos, em nome de Jesus. Amém. E louvado seja Deus. Fiquem na paz.